Você já ouviu falar do caso Epstein? Descubra nesse vídeo. Muito bem, meu nome é Anderson Silva e você está no canal Como Assim? E hoje trago para vocês esse assunto que tem gerado muita polêmica em todo o mundo. É um assunto muito delicado, sobre o Jeffrey Epstein, que praticamente foi um abusador de crianças. Tem vários documentos que comprovam conexões com pessoas poderosíssimas que também participaram desses abusos. Mas pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar para que vocês deixassem o like aí no vídeo, viu? Se você não é inscrito no canal, caso tenha gostado do conteúdo, está convidado a se inscrever, beleza? Ative o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal. Sempre quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa, beleza? Você estando com o sininho ativado. E é isso aí, sem mais delongas, vem comigo e bora lá, bora pro vídeo. Aqui no YouTube, e o pior é que isso é só a ponta do iceberg. Mas o que eu vou te revelar aqui hoje já é o suficiente para você entender a gravidade de tudo o que acontece nos bastidores, onde ninguém está vendo. O que você está prestes a ouvir agora são fatos retirados de mais de 3 milhões de documentos que foram liberados oficialmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então nós não estamos mais falando de teoria, é literalmente o que Jesus avisou que aconteceria em Lucas capítulo 12, versículo 2. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Verdade. Quem era o homem por trás disso tudo? Para você entender o tamanho desse problema, você precisa primeiro saber quem foi Jeffrey Epstein. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas em alguns lugares chamam ele de Epstein ou Epstein. Epstein é uma denominação em inglês, e Epstein é a tradução para o português, beleza? Então ficaria Jeffrey Epstein ou Jeffrey Epstein, que é em inglês, beleza? Pois é, vamos lá, vamos continuar o vídeo. Ele não era só um investidor que tinha muito dinheiro, ele era conhecido como o Homem do Acesso. Sabe o que isso significa? Que ele era a ponte, o caminho que ligava príncipes, presidentes, donos de grandes redes sociais, cientistas famosos e as maiores celebridades de Hollywood. O Epstein era o homem que ajudava a administrar o dinheiro das pessoas mais poderosas e ricas da Terra, mas o produto que ele vendia de verdade era a influência e alguns segredinhos. Ele era dono de propriedades que mais pareciam cenários de filmes. Ele tinha uma mansão gigantesca em Nova York, um rancho enorme no Novo México e ele tinha o ponto central de tudo, que era uma ilha particular chamada Little St. James, lá no Caribe. E para levar os convidados até essa ilha, ele usava um jato particular com um nome vergonhoso. Meus irmãos, esse homem montou toda uma estrutura para que pecados horríveis fossem cometidos, bem longe de qualquer lei, tudo protegido por bilhões de dólares. E chegou um ponto em que esse homem parou de perguntar: o que mais eu posso comprar com o meu dinheiro? E ele passou a perguntar: o que ainda é proibido para mim? Quando o homem chega nesse nível de orgulho, ele começa a achar que está acima de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O mistério de 2019. Ele realmente morreu? No ano de 2019, parece que a conta finalmente chegou e ele foi preso. Mas olha só que estranho. Apenas um mês depois, ele foi encontrado morto dentro da cela. A versão oficial que deram para o povo é que ele tirou a própria vida, mas muitos não acreditam. Na verdade, pelo que pude entender até então desse caso, em relação a tudo isso que aconteceu, em relação à morte, a teoria da conspiração deixa bem claro que, assim, fotos e vídeos que foram feitos, eles explanam que aquele corpo que estava lá naquele momento dentro da cela não era o corpo do Epstein, era o corpo de outra pessoa. Inclusive eles comparam o nariz, comparam a orelha, o formato do rosto, parece que não era o mesmo. Mas assim, e aí, o que vocês acham? Vocês acham realmente que Epstein morreu? Que ele se suicidou? Inclusive, assim, ele foi preso em 2019 e, assim, o intuito era que ele cumprisse só 13 anos, de prisão.
E por incrível que pareça, né, pelo tanto de crime que cometeu, isso é muito pouco, né, em relação ao que ele cometeu, né, os abusos que ele cometeu com crianças. É absurdo uma coisa dessa. Acreditam nisso. Afinal, naquela noite específica da prisão, as câmeras de segurança simplesmente pararam de funcionar e os guardas que tinham a obrigação de vigiar o homem simplesmente dormiram. Cara, não faz sentido. Verdade, como é que o guarda ia muitos dormir? acham que isso foi né? uma queima Isso aí de com arquivo certeza para foi proteger os algo poderosos da sua estrategicamente lista, montado, e que né? Jeffrey Epstein ainda está vivo, pois supostas fotos dele atualmente estão vazando na internet. Será que ele era importante demais para ser morto? Ou será que ele sabia tanto que conseguiu negociar a liberdade dele nas sombras? De um jeito ou de outro, tentaram abafar o caso, mas esqueceram que os documentos continuam falando a verdade. Os códigos secretos nas mensagens. Quando aqueles milhões de páginas de documentos foram abertos, o que apareceu ali foi de deixar qualquer um perturbado. Os investigadores perceberam que existia uma linguagem muito estranha nesses e-mails do Epstein e dos amigos bilionários dele. Eles usavam termos infantis e nomes de alimentos. Cara, isso é bizarro uma coisa dessa. Ou seja, o que a gente pode perceber é que eles usavam, né, o nome de alimentos para denominações, né, indiretas, assim posso dizer. Ou seja, hot dog para menino, pizza para menina, cheese, né, para menina pequena, pasta para menino pequeno e ice cream para prostituto masculino. Cara, absurdo uma coisa dessa, viu? Absurdo. E assim, tem vários documentos que ainda virão à tona, né? Acho que essa é só a ponta do iceberg, se assim posso dizer. Comuns em conversas de negócios que não faziam sentido nenhum. Ora, por que esses homens que podem comer o que quiserem nos melhores restaurantes do mundo estariam tão preocupados em fazer esses pedidos de alimentos comuns usando mensagens escondidas? A suspeita é que esses termos eram códigos para esconder as coisas terríveis que eles faziam e para separar as vítimas por não tipos. duvido, viu? Realmente Isso mostra que eram nada códigos era por acaso, mesmo. era um sistema organizado para enganar quem olhasse de fora. O mal muitas vezes precisa de um disfarce, de uma linguagem própria para continuar agindo bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba. O controle da elite sobre os artistas. Essa rede de influência não ficava só na política, ela entrava com tudo no mundo do entretenimento e de um jeito muito assustador. Um dos nomes que mais aparece nesses documentos é o da Britney Spears, que é uma das cantoras mais famosas do mundo. O nome dela aparece citado mais de 100 vezes. E o que deixa tudo mais pesado é que muita gente acredita que aquela tutela que controlou a vida dela por 13 anos não era para aquele caso que a gente já sabe, né, que o pai tinha controle sobre tudo, né? Da lei. Para quem não sabe, dela. A tutela é quando a justiça diz que uma pessoa não pode mais mandar na própria vida e então coloca uma outra pessoa para decidir tudo por ela. E no caso da Britney, o pai dela passou a mandar no dinheiro, nos contratos, na carreira e até nas decisões mais pessoais dela. Ou seja, ela continuava trabalhando e ganhando milhões, mas não tinha liberdade nenhuma. E isso explica muito desse comportamento estranho que ela vem mostrando de uns anos pra cá. A verdade é que nós já fomos avisados de várias formas, mas estávamos distraídos demais com outras coisas. Por exemplo, o cantor Justin Bieber, que começou muito cedo nesse meio, parece que tentou nos avisar. Muitos dizem que o clipe da música Yummy é um sinal bem claro. No vídeo, nós vemos pratos de comida sendo servidas para pessoas poderosas e se você olhar com atenção, tem fotos de crianças e elementos que lembram muito o que acontecia naquela ilha do Epstein. Cara, que bizarro, né? Que bizarro. De certa forma, o Justin Bieber, ele tentou, né, nos avisar, ele tentou, assim, realmente fazer um clipe para, entre aspas, denunciar, né, essas atrocidades que aconteciam naquela ilha. Né? Absurdo uma coisa dessa. Absurdo, viu? Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Justin Bieber parece ter tentado mostrar esse banquete sombrio onde vidas de inocentes são o prato principal. Cara, inclusive, bizarro, muitos acreditam que o próprio Bieber foi vítima daquele outro homem terrível, o P. Diddy. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre ele, eu vou deixar aqui no final para você assistir. Foi um outro absurdo também. E outra peça desse quebra-cabeça é o Michael Jackson.
Pouco antes de morrer, ele deixou um áudio gravado onde ele parecia estar com muito medo. Ele dizia que essas pessoas são muito poderosas, que controlam tudo e que ele estava sendo caçado. Ele dizia claramente: eles vão me matar. Será que o Michael Jackson sabia coisa demais? Será que ele tentou sair desse grupo e pagou o preço com a sua própria vida? Isso faz a gente pensar quantas verdades foram enterradas junto com essas pessoas. Sempre que alguém tenta sair do sistema e contar toda a verdade, ela corre o risco de ser calada pelo medo ou por acordos feitos escondidos. O interessante é que essa manipulação não é só no corpo, é na mente também. O sistema quer que você se acostume com o que é absurdo. E é o que eu chamo de anestesia espiritual. Eles querem que você veja essas notícias, fique revoltado por uns 5 minutos e depois volte a se distrair com qualquer coisa no celular. Mas cada nome que aparece e cada código que é descoberto é um sinal de que o tempo desse sistema está acabando e que Jesus está vindo para destruir o mal de uma vez por todas. A ciência sombria e os rituais. Quando a gente mergulha nos arquivos e nos depoimentos de quem sobreviveu, aparecem histórias que parecem pesadelos. Nos e-mails existem relatos de algumas pessoas que, num nível de maldade extrema, chegavam a comer um outro tipo de carne, se é que você me entendeu. Essa frieza e esse desprezo total pela vida mostram que a raiz disso não é humana, é diabólica. É maligna, né? E essa elite também parece ser obcecada na ciência e na genética para tentar alcançar uma imortalidade que não existe. Nos documentos encontrados nos e-mails, um biólogo chamado Robert Trivers conversava com o Epstein sobre fazer intervenções genéticas em crianças pequenas para criar o que eles chamavam de novos tipos de humanos, usando hormônios e manipulação. O Epstein doava milhões de dólares para faculdades famosas porque ele queria criar uma linhagem própria, uma espécie de raça superior. Isso é absurdo, né? Mostra mais uma vez, né, que de fato esse cara ele era louco, né? Maluco da cabeça. E inclusive, assim, a gente pode também, né, fazer uma analogia que, querendo ou não, assim, era uma pessoa, né, além de ter influência, era um financiador também. E você percebe, né, que ele estava assim, né, por trás de muitas coisas obscuras. E está, se assim posso dizer. Cara, absurdo uma coisa dessa. É até complicado, né, falar sobre esse cara, né, sobre esse abusador de crianças. Irmãos, isso é o que eu chamo de Torre de Babel dos dias de hoje. É o homem tentando mudar o que Deus criou e querendo vencer a morte mexendo no DNA. Eles gastam fortunas para tentar controlar a vida, mas esquece que quem dá a última palavra é o Criador. Essa realidade sombria já apareceu até no cinema. O diretor Stanley Kubrick, no filme De Olhos Bem Fechados, mostrou uma sociedade secreta de gente muito rica que agia exatamente como esses documentos dizem. Eles faziam rituais com máscaras em mansões isoladas e usavam as pessoas como se fossem objetos descartáveis. E o que mais assusta é que tudo aquilo que aparece no filme é muito parecido com as imagens reais da ilha de Epstein. E um fato curioso é que o diretor Kubrick morreu 6 dias depois de entregar a versão final desse filme. Muitos acreditam que o que ele colocou na tela não... Eu tenho certeza que esse diretor de cinema, né, ele foi silenciado, né, porque infelizmente é o que acontece, né, na maioria dos casos, né. Ele tentou mostrar a verdade, tentou trazer à tona, né, um assunto que já estava acontecendo e assim, os poderosos não gostaram e ele foi silenciado. E assim, a gente tem que agradecer a Deus também que a gente tem hoje, né, as redes sociais, né, a gente tem o YouTube, porque eu, né, acredito que se fosse em um canal aberto, vocês não estariam vendo tudo isso que está acontecendo, né? Porque, com certeza, a imprensa normal, a imprensa que a gente conhece, ela é comprada, ela é manipulável, ela é manipulada. Então, assim, se não fosse, né, as redes sociais hoje, né, com certeza não teríamos acesso, né, a tudo que estamos vendo atualmente. E, de certa forma, acredito sim, né, que esse diretor de cinema, o Kubrick, ele foi silenciado, né, não tenha dúvidas disso. Não era mentira nenhuma, não era teoria, mas algo que ele descobriu e tentou mostrar para o mundo.
O próprio nome do filme já é um recado. As pessoas preferem ficar de olhos bem fechados para não ver a escuridão que comanda o mundo. Infelizmente é real. Os nomes na lista: príncipes e presidentes. Muitos nomes conhecidos aparecem nos arquivos e isso mostra como tudo está conectado. São dezenas ou centenas de nomes, mas eu vou citar só alguns deles. Primeiro, Bill Gates. O nome dele aparece mais de 2.600 vezes. Ele diz que se encontrou com Epstein várias vezes por motivos filantrópicos, para ajudar instituições de caridade. Mas ao mesmo tempo ele diz que se arrependeu por cada minuto que passou ao lado do Jeffrey Epstein. E o que... Às vezes eu fico pensando mesmo, será que Bill Gates se arrependeu mesmo? Estranho, né? Só depois que veio à tona que ele decidiu chegar, né, a público, né, pedir, né, uma entrevista com a imprensa e falar que de fato se arrependeu, né, que, né, está arrependido. Isso é muito estranho, cara, muito estranho uma coisa dessa, né? Mas assim, o sistema sempre tem uma forma, né, de tentar, né, como se diz, tirar a visão de algo muito importante que está acontecendo. É impressionante uma coisa dessa. O que será que aconteceu nesses minutos, hein? A ex-mulher dele, a Melinda, deu uma entrevista e disse que ficou horrorizada ao saber da amizade dos dois. Um outro homem foi o príncipe Andrew. Esse é um dos que mais aparece também. Né? Tem fotos deles com as vítimas, coisas vergonhosas que ele fez. Não sei se vocês estão percebendo, mas assim, os documentos citam o nome de vários tipos de pessoas, né? Cara, são príncipes, presidentes, artistas, né? É absurdo uma coisa dessa. Então significa que essa rede, né, ela era uma rede grande, né, de pessoas muito influentes que participavam dessas atrocidades. Isso é absurdo. Mas vale ressaltar também que teve algumas pessoas que não, né, entre aspas, participaram disso, que tentaram sair, né, igual o Michael, e infelizmente, né, foi silenciado. E relatos de que ele participava com frequência desses encontros forçados. A família real teve que afastá-lo de tudo, mas os documentos mostram que ele era um amigo íntimo do Epstein. E tem também o Donald Trump e o Bill Clinton. Os dois foram citados nos e-mails milhares de vezes. O Trump foi amigo do Epstein nos anos 90, mas ele diz que parou de falar com ele antes dos crimes aparecerem. Já o Clinton viajou no jato de Epstein dezenas de vezes. E também tem os políticos brasileiros. Nomes do presidente e do ex-presidente aparecem em e-mails que falam sobre política internacional. Eles não têm ligação com os crimes sexuais. Eu só quero ressaltar que tanto o nome do presidente Lula como o nome do ex-presidente Bolsonaro foram citados, né? Isso não significa que eles tenham participado desses crimes. Eles apenas foram citados. Mas isso prova que a rede de contatos do Epstein vigiava tudo e tinha acesso a tudo o que acontecia aqui no Brasil. Inclusive, eles tinham uma forte ligação com o João de Deus, e eu não posso trazer detalhes aqui, mas irmãos, eu quero dizer que a coisa era muito mais séria do que a gente pensava. É claro que nem todos que estavam na lista quer dizer que eles cometeram algum tipo de crime. É o que eu falei para vocês anteriormente. Eles andavam nesse ambiente onde coisas terríveis aconteciam. E é isso que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que esse mistério já está agindo no mundo. É um sistema que cresce escondendo o mal e tratando a vida das pessoas como se fosse mercadoria. Ou seja, o mal ficou tão comum que parou de se esconder, achando que já manda em tudo, na cultura, no dinheiro e nas leis. Mas cada nome que aparece nesses documentos é só um sinal de que o tempo desse sistema maligno está chegando ao fim. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos iria se esfriar e que os homens seriam egoístas, orgulhosos e profanos. E esse caso que eu trouxe para você nesse vídeo é só um exemplo de que o mal está aqui neste mundo e nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. E a pergunta que você deve fazer para si mesmo não é quem vai ser preso, mas sim como está a minha vida diante de Deus. Então não gaste as suas forças só sentindo o ódio dessas pessoas. Gaste a sua energia buscando a Deus, protegendo a sua família do mal e pregando o Evangelho. A única forma de vencer as trevas é levando a luz de Jesus para dentro da sua casa e das pessoas à sua volta. Amém?
Amém, Pastor Antônio Júnior. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso muito polêmico. E aí, o que vocês acham? O que vocês pensam, beleza? Comentem. Comentários construtivos são muito bem-vindos aqui no canal. Não esqueça, deixa o seu like para dar uma força pra gente, beleza? Se não é inscrito no canal, caso tenha gostado do conteúdo, está convidado a se inscrever. E ativa também o sininho de notificações, beleza? E é isso aí. Vou indo nessa. Não percam o próximo vídeo. Valeu e falou!